É interessante observar como o padrão de silenciamento que preside a discussão sobre relações raciais no Brasil nunca foi capaz de alcançar em sua radicalidade o campo penal. Na terra da democracia racial, do senso comum ao formalismo acadêmico, circula há muito tempo a percepção de que o sistema se dirige preferencialmente ao segmento negro da população. Parece que foi mesmo impossível sufocar a voz e abalar os sentidos quando as massas encarceradas e os corpos caídos estampavam monotonamente o mesmo tom. Trecho do livro Corpo Negro Caído no Chão, de Ana Luísa Flauzina. Salve, salve para você que entrou na sintonia da Rádio Heroin. Este é o episódio de estreia da primeira temporada. Laroye. Abrimos os caminhos revisitando o livro Corpo Negro Caído no Chão, publicado em 2008 por Ana Luísa Pinheiro Flauzina. Ana é professora, pesquisadora, sambista, editora de livros, entre tantos outros projetos e predicados. Nascida em Florianópolis, criada em Brasília e radicada em Salvador, Ana Flauzina possui graduação em Direito pelo Centro Universitário de Brasília e em História pela Universidade de Brasília. Fez especialização em Sistema de Justiça Criminal pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Direito pela Universidade de Brasília e doutorado em Direito pela American University Washington College of Law. Ana é professora adjunta da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia e é colaboradora do Heroin desde a primeira edição do formato tabloide de 2004. Assim, deve-se garantir a existência de uma identidade negra sempre fraturada como alicerce do pacto social que nos preside. É preciso minar diuturnamente as possibilidades da elaboração de uma imagem positiva associada ao segmento negro, a fim de evitar as identificações. Os negros devem se repelir, nunca se reconhecerem uns nos outros, dialogarem como sujeitos de uma herança histórica comum. Nesse tipo de engenharia, o que está em jogo em última instância é a garantia do papel de subserviência conferido ao segmento negro no Brasil, como forma de manter as assimetrias econômicas e simbólicas, sim, mas principalmente como salvaguarda do projeto de extermínio dirigido a este segmento. Afinal, um genocídio nas proporções e nos moldes do empreendido contra a população negra no país só pode se processar contra uma massa de expoliados que não se compreende enquanto grupo. Trecho do livro Corpo Negro Caído no Chão, de Ana Luísa Flauzina. Seja bem-vinda, Ana. Antes de mais nada, gostaria de agradecer já, antes de iniciar esse papo com você, pela sua presença, por estar aqui com a gente, trazendo à tona um tema tão importante e que, embora seu livro tenha sido publicado, né, há mais de 15 anos, ainda é um tema muito atual. Eu que agradeço, Juliana. Estar no Heroin é estar em casa, né? Eu estava na primeira edição e estou aqui muito feliz de estar no primeiro podcast. É uma honra para mim. Obrigada. Para começar, a gente gostaria de saber o seguinte: quando você publicou o livro Corpo Negro Caído no Chão, em 2008, qual era a principal mensagem que você queria passar para o público? E como você via essa mensagem à luz dos acontecimentos, né, especialmente em relação ao sistema de segurança pública no Brasil? Olha, eu acho muito importante situar, né, o corpo negro caído no chão no processo histórico que deu origem a ele. Eu acho que ele é uma sequência de uma série de esforços de pessoas negras e do movimento negro, não só do Brasil como da diáspora, de visibilizar a situação precária e a situação de, definitivamente, assalto à vida e sufocamento da existência coletiva das pessoas negras.
Eu acho que é importante lembrar que a Convenção do Genocídio é de 1948, e já em 1951, William Patterson, né, e seus correligionários lá nos Estados Unidos já estavam denunciando para a ONU a existência do genocídio em relação aos negros estadunidenses, né, na famosa petição We Charge Genocide. Então, assim, a convenção sai e as pessoas negras já estão se articulando para dizer, olha, a nossa situação se assemelha, cabe, diz respeito ao que está sendo criminalizado, ao que está sendo dito e categorizado como genocídio. Nas tantas danças da diáspora, nas comunicações, nas possibilidades, Abdias do Nascimento vai publicar de forma heróica, em 1978, o genocídio no negro brasileiro, né? Então, uma outra voz que está aí reivindicando também, agora chamando a atenção, e o livro é uma pérola, né? E é uma denúncia importantíssima, didaticamente mostrando como a gente vive essa situação. E isso não muda em 2008. Então, em 2008 também eu acho que é importante sinalizar que é um momento histórico que eu, na verdade, cumpri o papel de trazer para a universidade uma discussão que está no movimento social, né? Acho que a discussão de genocídio está posta por várias organizações, o Irãoim é uma delas, a Reaja tem que ser citada nesse processo, como organizações que estavam politizando novamente a presença do genocídio. E eu acho que eu cumpri a tarefa naquele momento de capturar essa questão que estava sendo posta pelo movimento social negro e traduzir isso academicamente. E aí sim, a minha tradução para o universo acadêmico tem a ver com o sistema de justiça criminal. E acho importante dizer que a minha tradução tem a ver com o sistema de justiça criminal porque o genocídio não se reduz definitivamente a esse sistema de justiça criminal. Acho que o grande trunfo do Corpo Negro desse livro foi ter visibilizado essa questão a partir do encarceramento, a partir da letalidade policial e tantas outras coisas que a gente pode discutir aqui. Mas eu acho que o grande risco, ao mesmo tempo, e Edson e tantas outras pessoas têm chamado a atenção, é a gente reduzir o genocídio o extermínio direto, né? E eu tenho trabalhado também outras demandas de gênero que a gente pode discutir aqui, como o genocídio é amplo, como o genocídio tem a ver com um sufocamento absoluto das nossas possibilidades de vida, que definitivamente passa, sim, pelo sistema de justiça criminal, e os acontecimentos seguintes, como você perguntou, demonstram isso, há um aprofundamento das mortes. Eu acho que é inegável como a gente tem um arrefecimento, né, da temperatura política contra a vida negra no Brasil. A nossa resistência sempre de alguma forma contestada, refutada, pelo aumento do tom, né? E o tom aumenta sempre na dinâmica do sistema penal, então é uma boa temperatura para a gente ver isso, mas como é importante também entender que o genocídio tem a ver com o mercado de trabalho, que o genocídio tem a ver com o sistema de saúde, que o genocídio tem a ver com educação, que o genocídio tem a ver com o fato da gente não poder viver de forma digna nesse país. Excelente essa abordagem, né, que você traz do genocídio como algo amplo, né, e não somente com relação ao extermínio do corpo negro ali diretamente, né. E aí, pensando nessa perspectiva, né, do livro que se soma a tantas outras obras que já vinham denunciando o genocídio no Brasil, né, em relação à população negra, né, são quase 2 décadas, né, depois da publicação do livro, e assim, na sua avaliação, você vê que há uma mudança entre o genocídio da população negra dentro da segurança pública, dentro do sistema penal, se houve alguma mudança, foi de avanços, foi de retrocessos, que você identifica nesse período, né, de quase 2 décadas? Eu acho que, do ponto de vista, acho que é importante também acreditar algumas coisas nos nossos esforços, né? Então, o vocabulário do genocídio, a contragosto das elites intelectuais e jurídicas, definitivamente começa cada vez mais, desde então, e cada vez mais a se impor. Então, acho que nós fizemos um trabalho, do ponto de vista acadêmico e jurídico, de disseminar essa noção. Então, quando eu defendo, né, porque esse livro é fruto da minha dissertação, quando eu defendo a dissertação, era uma heresia falar de genocídio no Brasil ainda, né? Então, ainda mais no direito, porque uma coisa era falar sociologicamente, mas o direito isso era uma heresia. Hoje, a gente tem muitos trabalhos que partem da perspectiva do genocídio. Eu não acho que isso seja uma coisa menor. Eu acho que a gente consegue, sim, perfurar algumas barreiras e, sim, começar a visibilizar. E isso, de alguma forma, pressiona o poder público a tomar algumas medidas objetivas, né? Algumas medidas frutos da denúncia sempre incansável e incessante dos movimentos negros. Essas medidas que são tomadas, entretanto, eu acho que é importante, Juliana, a gente pensar nessa dinâmica que não transforma fundamentalmente os limites do racismo.
Então, eu tô aqui no episódio do Heroin, e eu já fiz Edson, claro, ser meu entrevistado, né, num documentário que eu dirigi há uns anos atrás, e eu lembro de uma fala dele que eu acho que cabe muito aqui. Ele lembra, nesse documentário, que em 1824 a Constituição previa, né, já a proibição das penas cruéis. E em 1910, a gente estava na revolta da chibata, querendo parar, né, de ser açoitado. Então, como os direitos, né, como dizer se a garantia de papel legislativo, isso tem significado ainda muito pouco reverberação no âmbito prático quando se trata de sistema penal. Em outras áreas, a gente consegue algumas garantias mais concretas. No sistema penal, isso ainda é muito lento. Então, para dar um exemplo objetivo, né, a gente tem a DPF 347/2023, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é basicamente uma ação judicial que faz o controle concentrado de constitucionalidade, né, para a gente ver como as ações do executivo estão ou não do governo violando a Constituição. Então, essa arguição está aí colocada e foi colocada em relação ao sistema carcerário brasileiro. E há um reconhecimento por parte do STF, sim, que o sistema carcerário brasileiro corresponde à violação massiva de direitos fundamentais das pessoas encarceradas. Então, assim, há esse reconhecimento, isso é uma coisa importante. Mas a grande questão é o que isso reverte na prática, né? O que a gente consegue denunciar, o que a gente consegue escandalizar, o que o judiciário, então, assume como uma lógica de genocídio e como uma lógica de extermínio, e o que isso se converte nas práticas, né? A gente segue, e aí o Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra para 2023, que 1 em cada 4 presos no Brasil ainda são presos provisórios, ainda não foram julgados. Então, ainda há muita insegurança jurídica, ainda há um tipo de flagelo imposto às pessoas negras que parece que todos esses ganhos legislativos são, de alguma forma, engolidos por uma cultura punitiva que se alastra e se aprofunda, porque eu acho que é importante dizer que, obviamente, ao tempo em que a gente denuncia, e não é à toa aqui, né, nesse período, eu acho que os nossos poucos passos, porém importantes passos, são responsáveis, sim, também pelo adensamento do conservadorismo no Brasil, pela extrema-direita estar aí, né, aguçada e atiçada para dar conta do poder público. Então, como isso tudo, de alguma forma, vai aprofundando os dados do racismo. Então, ao tempo em que a gente coloca a cabeça para fora d'água, há todo um processo tentando fazer com que a gente não avance, né? O que não significa que a gente não vá cavando os nossos buracos, mas eu acho que em relação ao sistema de justiça criminal é muito importante ser muito lúcido, né? Não dá para a gente deixar de ser lúcido numa arena tão delicada e que diz tanto do usurpar das nossas vidas. E nesse lugar a fragilidade ainda é muito evidente e a gente tem muito mais perdas do que ganhos, né? São muitas vidas, só aumenta o número de homicídios, houve uma pequena redução ano passado em relação a 2023, em relação a 2022, mas é um número obsceno e eu acho que a gente precisa pautar essa questão de frente nesses termos. Desde 2008, quando o livro foi publicado, o país ele passou por diversas mudanças, né? Tanto do campo legislativo quanto do campo social, né? Como você mesmo trouxe, o aumento do encarceramento, o endurecimento das políticas de segurança, né? E o que a gente tem hoje também é essa crescente militarização das polícias, né? Então, assim, como você avalia do ponto de vista acadêmico e político essas mudanças, né? Elas contribuíram com o fortalecimento ou com a perpetuação das desigualdades estruturais, né? E aí, nessa perspectiva mesmo, do acadêmico e do político. Elas são causadoras e são causa, né? Então, assim, ao tempo em que a segurança pública, essa cultura punitiva, ela definitivamente estrutura, né, as desigualdades sociais e como ela também, obviamente, é nutrida por elas. Então, a gente não pode esquecer, se a gente está falando do acadêmico, do político, do social, de que outras esferas também estão ligadas a essa demanda de segurança pública. Por exemplo, do ponto de vista midiático, que tipo de programas, né? Se a gente vai falar da Bahia, de São Paulo, Bocão, da Atena, esses personagens que se reproduzem no cotidiano da televisão aberta brasileira, que, né, nos grupos de WhatsApp, essa lógica pornográfica, se a gente vai entender a pornografia como a objetificação radical dos corpos, como os nossos corpos têm circulado
nessas mídias aí, dilacerados, pessoas assassinadas sendo expostas e exibidas como troféus, né? Troféus, perdão. Então, como a gente está falando de um tipo de engenharia punitiva que definitivamente aprofunda as desigualdades sociais no Brasil. E quando você fala da polícia, eu acho muito importante a gente pausar um pouco e pensar um pouco nessa dimensão da polícia, né? Me preocupa muito porque eu tento chamar a atenção para essa demanda da gente não singularizar o genocídio na dimensão do sistema de justiça criminal e quando a gente olhar para o sistema penal, a gente não ficar situado somente na polícia. Eu e a Tula Pires, a gente tem uma categoria chamada de justiçamento, para falar um pouco do ponto de vista acadêmico, em que a gente tenta falar, né, que a gente também tem muitos justiceiros togados, que os magistrados também estão nessa linha de morte, que o Ministério Público está envolvido com isso, que a Defensoria. Então, como a gente não fica só na dimensão das polícias? Lembrando que, nesse mesmo anuário, eu acho importante sinalizar isso, quando a gente vai ver em relação à polícia militar, né, a gente está falando de policiais que também acabam sendo, obviamente, vitimados nessa troca, né, nesse processo, né? E na polícia militar, uma maioria negra, né? Então, os policiais mortos, 69,7% eram negros, né? Do total de policiais mortos. E é muito interessante a gente perceber que há mais policiais que morrem por suicídio do que policiais que morrem assassinados no Brasil. Então, o que significa? Que tipo de demanda está colocada para as polícias, para essa massa negra, para essa massa de homens negros mais especificamente, que também produz mortes nesse lugar, né? Para a gente não ficar nessa lógica de negros matando negros como se nós fôssemos a causa e a consequência da nossa própria tragédia. Que tipo de engenharia nos oferta um tipo de vida tão precária que de alguma forma, os nossos destinos acabam sempre nos conduzindo à morte. Inclusive, a um tipo de morte que, como ninguém, né, eu digo em sala de aula, como ninguém nasceu para ficar violando, né, para ser torturador, psiquicamente extremamente pesado, as pessoas não seguram a onda e definitivamente também ceifam suas vidas. Então, como a gente está falando de um trabalho na ponta, que é imposto às pessoas negras, e quem usufrui isso é um sistema de justiça que pode, dos seus palácios, ser chamado de civilizado. Então, são juízes civilizados que se nutrem definitivamente, né, que se dizem nesse pedestal da civilidade, que se nutrem desse tipo de desigualdade que tem que ser garantida pelas pessoas negras na ponta, como a única alternativa que parece ser ofertada para nós, né? Eu acho muito importante a gente dar conta disso também. Trazendo, inclusive, essas outras abordagens, outras perspectivas, né? A gente percebe que no seu fazer acadêmico tem uma série de experimentações e inovações, né? Inclusive no sentido de trazer cada vez mais uma abordagem baseada no pensamento das mulheres negras, né? Em um artigo recente seu, escrito tanto por você quanto com a professora de Direito Constitucional da PUC-Rio, que você acabou de citar, Tula Pires, vocês abordam a mefricanidade e o genocídio, né? Para chegar a um debate sobre estupro na ótica negra e feminina. Você poderia falar um pouquinho sobre essa perspectiva que vocês duas trazem? Sim, Tula é uma grande companheira de jornada, né? A gente não sabe fazer, eu acho que é importante dizer isso, a gente não sabe estar, que bom, né? Que esse legado a gente tem do movimento negro, que estar nos lugares e num lugar tão que demanda a individualidade. Eu tenho conseguido com outras pessoas estar em bando, então que bom é pensar junto e trocar junto, e Tula é definitivamente uma irmã de caminhada, e a gente tem sim desenvolvido algumas reflexões juntas. Uma delas, e eu parto do genocídio, então vou me autorizar a falar disso, parto do genocídio para ampliar essa discussão, né, para aprofundar e dizer, nesse caso, que para mim a violência sexual é também, né, tá lá nas lógicas da convenção, e é também um dado fundamental para a gente entender o genocídio. Não dá para... E aí, a gente pode associar isso, inclusive, porque não é sobre só a violência sexual onde ela é mais patente, no sentido de que sim, a violência sexual, Ju, para mim a gente tem que lembrar, a gente quer muito dizer que estupro tem a ver com mulheres, porque em algum lugar isso acalanta nosso coração, e claro que isso é verdade, claro que é sobre as mulheres que recaem, mas fundamentalmente estupro tem a ver com criança. Então eu falo que abordar da violência sexual tem a estatura da importância das crianças nas nossas vidas.
Se as crianças são importantes, é importante dar conta da violência sexual. Se elas não são, tá tudo bem, né? Então, como a gente tem que e acredita que a infância é um lugar sagrado, é importante abordar isso de frente. São elas as mais vitimadas, indubitavelmente, e mais do que isso, onde o estupro está estruturando vida, né? A gente está falando de um toque de recolher para mais da metade da população brasileira. Se eu e você estamos em casa e os nossos companheiros estão em casa com a gente meia-noite e a gente tem que descer para comprar um remédio, é claro que é arriscado para qualquer um, não tá fácil para ninguém, mas são eles que vão descer muito provavelmente. Nós calculamos o estupro cotidianamente. Então, como a gente escandaliza essa lógica que está tão natural? Acho que é muito importante a gente falar isso. E para as pessoas negras em especial, para as mulheres negras em especial, isso é um dado histórico de como fomos as mais violadas, nossos corpos são degradados pelo estupro. E como estupro, se a gente for falar de prisão, não tem só a ver, inclusive, com as mulheres. A gente, quando vai falar de prisão, por exemplo, na minha ótica de outros autores, é o estupro que justifica o aprisionamento, né? A gente está falando de punir homens jovens negros, né? A piada da prisão, Ju, é a piada do sabonete. Isso diz muito. Não há uma série de TV que você olhe, dessas enlatadas americanas, e aí se você fecha o olho e pensa na série, você vê um homem negro entrando, ou qualquer pessoa, na verdade, né? Um homem entrando na sua cela. Nada foi disto. Tem urros do lado de fora da cela. E o que todo mundo já entendeu ele vai sobreviver ao estupro? Porque se trata disso. A gente está condenando jovens homens negros a estuprarem-se uns aos outros na cadeia, ou seja, a serem tratados como mulheres, a cumprirem pena da homossexualidade. Então, é um tipo de invólucro, né, que junta gênero, raça, sexualidade, que é muito potente e faz com que a gente entenda que a violência sexual não é um dado lateral das nossas preocupações, que é preciso que a gente olhe a violência sexual como um dado fundante do que somos, né? A Mima Mania, e quem traz isso é a Tula Pires, fala da penetração colonial, né? Que é uma categoria muito forte para a gente pensar que nós fomos definitivamente colonizados a partir de uma dimensão que também penetra essas terras, esses corpos e essas mulheres em especial. É como um sopro a me acordar, inspiração me toma a alma, faz meu corpo transbordar. É como um raio que traz trovão, transforma a vida em poesia e meus versos em canção. Sou jangadeiro, filho do mar, sou um guerreiro que sabe amar. Eu banho as armas de Ogum nas águas leves de Manjá. Eu danço com as melodias de Oxum e Oxalá. Eu vou viver até o fim, com 1000 acordes a pulsar. Quero que se lembrem de mim, num samba até o sol raiar. Meu canto é bênção. Ai, que lindeza essa canção, né? Muito bonita essa composição sua, Flauzina, em homenagem ao mestre Nelson Rufino, cantada por ele mesmo. Pois é, nos últimos anos a gente tem percebido, né, um lado seu que você tem revelado cada vez mais versátil, né, atuando por meio de outras linguagens, e uma delas é o samba. Conta aí um pouquinho pra gente sobre essa sua trajetória de compositora e como é que isso dialoga com a sua caminhada acadêmica e militante. Ai, que bom que a gente pode falar um pouquinho disso também, né? Eu ouvi aqui Jangadeiro, uma música muito especial para mim. Eu digo que Nelson Rufino gravar uma música minha é como se eu pedisse benção ao samba e ele dissesse amém, sabe, Ju? É muito especial, obviamente. Ele é um dos grandes compositores da música popular brasileira. E é uma honra mesmo ter esse diálogo com uma pessoa como essa. E, claro, o samba, né? Eu acho que eu fui criada numa família em que o samba tem um lugar muito importante na nossa conexão emocional, e cada vez mais me toco como o samba é uma grande autobiografia autorizada da população negra no Brasil, né? O que não coube nos nossos sambas, né? Então, assim, os nossos amores, as nossas revoltas,
Acho que se tudo fosse arrancado de nós, se o samba ficasse, a gente poderia recontar boa parte da nossa história através das letras de samba, dos toques, né, dos nossos batuques. Então, como honrar essa demanda? Claro que isso toca a minha sensibilidade. Alguém que fala tanto de morte como eu precisa achar uma pulsão de vida. E o samba, definitivamente, é essa pulsão de vida. Eu gosto das palavras, né? Então, claro que compor é uma forma de também me conectar com o sagrado. Acho que tem muita bênção mesmo nessa lógica do fazer samba. E para mim é muito político, né? Então, acho que tem uma dimensão, sim, da minha espiritualidade, tem uma dimensão poética e tem uma dimensão política. Eu tenho dito para os meus alunos, eu tenho trazido muito samba para a sala de aula, e eu digo para eles que eu acho que é importante a gente pensar, né? Quando a gente está falando do agroetec, do agropop, isso não é menor. As elites agrárias, elas sempre tiveram poder político e poder econômico, né? Assim, não é uma novidade, mas elas não tinham poder cultural. Citão de Chororó já foi brega, a gente não pode dizer que não, né? Isso numa geração foi brega. E quando agora a gente vê essa indústria sertaneja, a gente vê eles chegaram. E eles chegaram porque agora eles registram na cultura, de uma forma inegável. E eles avançam nesse lugar, e é impressionante como a gente recua nesse lugar. O meu avô não gostava do Mano Brown. Sinto muito pro Mano Brown. E eu falava, avô, tem que ouvir o Nelson Gonçalves, pelo amor de Deus, né? Mas a gente tinha o Zeca Pagodinho e Martinho da Vila em comum. A gente tinha uma língua franca nas comunidades negras. E eu acho que esse é um dado real para a gente se preocupar também, que a gente está perdendo essas línguas francas. Não a nossa grande língua franca, como outras linguagens, porque é óbvio que não é só o samba, mas como essa sinalização na cultura não é menor. Então é uma disputa muito real, que eles definitivamente entendem, né, como a última fronteira. Tanto que eles agora registram como tech pop, o passado que é o futuro, né? E eles não registravam na cultura dessa forma, assim. Então, como a gente precisa disputar o samba e outras linguagens nossas culturais como patrimônio de vida mesmo, porque é o que tem nos mantido vivo e é uma disputa política importante, além de ser, obviamente, um sopro, né? Eu tô com o João Nogueira, eu acho que foi a pessoa que mais bem conceituou isso. Ninguém faz samba só porque prefere, sabe? Tem sempre uma coisa misteriosa nesse fazer aí. E como você mesmo falou na canção, né, transformar a vida em poesia, né? E a gente sabe o quanto, e a gente, né, a população negra já identifica e vivencia a cultura como um pilar da democracia, né, como um pilar da liberdade. E é isso que os fascistas, né, a ultradireita tem visto, né, a cultura como esse lugar de ameaça para eles, né? E o quanto que a gente tem cada vez mais que se apropriar dessa cultura e apropriar do ponto de vista mesmo político, né? Não, é perfeita a sua colocação e a sua composição, né? Certamente quem está ouvindo a gente vai depois pesquisar nas plataformas Jangadeiro, né? Cantada aí por Nelson Rufino, uma composição de Ana Flauzina. Ana, a gente já está chegando no final, né? Mas antes da gente encerrar esse episódio, eu não poderia deixar de falar sobre o seu trabalho como editora de livros, como diretora de teatro, né? E saber de você como tem sido adentrar esse universo e conectá-lo, né, com agendas tão duras. A gente acabou de falar do samba, a gente está falando sobre cultura, né? Mas como conectar essas agendas tão duras, né, que você tem na sua trajetória com o genocídio, né, da população negra, com situações e com um fazer tão bonito que é de compositora, que é de diretora de teatro, né, que é tratar sobre a história e a cultura do povo negro, né, do nosso povo. Como é que tem sido isso para você? Eu acho importante, né, você falou da peça, né, que é um projeto chamado Racismo no Banco dos Réus, que é baseado na história do último escravizado, Francisco, que foi condenado à pena de morte no Brasil. Então, é um projeto de arte e educação jurídica. Eu estou na Faculdade de Educação. Então, também tentando mobilizar nesse espaço, né? É muito legal, os alunos têm curtido muito do ensino médio, eles são jurados, então a gente consegue dar conta disso, fazer uma peça, aproximar eles do mundo do direito, depois colher opiniões. Então, como acho que é importante mobilizar a partir da cultura e do engajamento juvenil, acho que isso é fundamental. Como eu acho que as coisas são conectadas mesmo, né? Não dá para falar do duro sem procurar outras metodologias. Eu acho que as energias espirituais que me governam gostam muito de armas diferentes, né? Eu acho que eu sou uma pessoa das múltiplas armas mesmo. Acho que a gente precisa manusear
tanto os confrontos diretos quanto as sensibilidades para dar conta da disputa do racismo, né? E dar conta, mais do que tudo, eu acho que é uma coisa que eu tenho procurado me autorizar para também poder estimular os outros a se autorizarem, da gente não ficar ainda mais na universidade nessas caixinhas que querem colocar a gente, né? Então, assim, como o Vinícius de Moraes foi, né, depois ele teve que largar, mas tudo bem ser um poeta, um cantor, um boêmio, porque eles sempre são boêmios, né? E não é outra coisa, e ser um embaixador, que depois não o coube, mas, né, eles podem ser grandes intelectuais e artistas. E como a gente também se permite, né? Se permite ser o que somos, e como somos paradoxais, somos múltiplos, somos complexos e queremos colocar o que a gente quiser no mundo, né? Bem na lógica de Steve Biko, escreva o que eu quero, né? E eu acho que eu quero assinar o que eu quero no mundo, o que eu posso. E eu tenho dito para os meus estudantes, eu acho que é legal terminar assim, nessa pergunta especial, que o racismo, ele definitivamente tira vidas, né, Ju? Assim, muitas pessoas morreram nesse Atlântico, muitas pessoas morreram nas plantações, muitas pessoas têm morrido desde então. A minha avó teve que lutar muito, a sua teve que lutar muito. E eu digo para os meus alunos que uma das formas de honrar os nossos antepassados, definitivamente, é superar a morte, é viver. Então eu falo assim, que a gente viva tudo que eles não puderam viver. Isso também faz parte dessa grande camada de resistência. Então a gente tem que ter todo o prazer que nos foi negado, não é isso? Eu digo para eles, porque é uma geração que também está tão aparentemente perdida e tensa e culpada. Eu falo, gente, tudo que a gente quer é que vocês vivam, usufruam, né? Um pouco de alegria é muito importante para dar conta da vida. Então acho que a gente tem que aprender a lutar nas trincheiras certas e contrapor, né? Guerreiramente a morte com a nossa vida, pulsando de forma mais livre possível. Sim. Perfeito. Ana, queria te agradecer imensamente por compartilhar aqui com a gente tanto conhecimento, a sua perspectiva de vida, a sua trajetória, né, esse seu olhar sensível, né, para realidades tão duras. Agradecer também a você que está aí na escuta desse primeiro episódio da Rádio Heroin e convidar também a todo mundo que fique conectado nessas ondas da Rádio Heroin e acompanhando os próximos capítulos. Ana, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a vocês. É uma honra. O Heroin sempre foi, sempre será uma sentinela em produto fundamental da resistência negra no Brasil. Créditos. Produção: Inaê Adame e Juliana César Nunes. Roteiro: Juliana César Nunes. Apresentação: Juliana Dias. Técnico de gravação: Juliano Vieira. Edição de áudio: Juliano Vieira. Sonoplastia ao design de som: a Toca Cooperativa Audiovisual. Identidade visual e design: Daiane Pereira. Locução da vinheta e blocos: Gilvan Reis. Esse podcast é uma produção do Heroin com o apoio do Fundo Elas Mais. Nos acompanhe pelo site e redes sociais. Endereços: heroin.org.br e no Instagram @heroin_org.